dele é uma pergunta, já está na tela para você que está mais distante aí poder enxergar. O título desse livro é Por que a Cruz Era Necessária. Você já se perguntou em algum momento por que foi necessário Jesus morrer na cruz por você? Eu não estou me referindo aqui ao propósito da morte de Jesus. Todos nós aqui sabemos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Estou me referindo à causa dessa morte. Deixa eu colocar isso aqui de outra forma. Quem aqui é pai? Pai ou mãe, diga amém. Você que é pai ou mãe, quando você é ofendido, para perdoar quem te ofendeu, você precisa sacrificar o seu filho ou você simplesmente coloca uma pedra no assunto? Esquece o que passou e vida que segue. Só em pensar em sacrificar o próprio filho, principalmente para perdoar alguém que te ofendeu, é algo um tanto quanto desagradável, né? Somente em pensar nisso. Nós não precisamos sacrificar um filho para perdoar alguém. Só que por que com Deus não foi da mesma forma? Por que ele simplesmente não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete e disse assim, está todo mundo salvo, perdoado, vai todo mundo morar no céu? Por que foi necessário Jesus morrer na cruz por nós? Aliás, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que se agradou em moê-lo. Deus teve prazer na morte de Jesus. O fato é que se Deus varresse o nosso pecado para debaixo do tapete, ele seria bom, mas ele não seria justo. Porque o que é justiça? A justiça é a punição do erro. E para que Deus se mantenha justo, os nossos pecados precisam ser completamente punidos. E aqui nós temos um grande dilema. Porque de um lado Deus é amor. Quantos aqui creem que Deus é amor? Diga glória a Deus. Deus é amor. E como Ele é amor, Ele deseja nos salvar. Por outro lado, Deus é justo. E como Ele é justo, Ele precisa nos punir. E a cruz é o lugar onde esse dilema acaba. Porque o amor de Deus e a sua justiça na cruz se encontram em um elo perfeito. Na cruz o amor de Deus foi completamente demonstrado quando Jesus se dispôs a morrer em nosso lugar. E a justiça de Deus foi completamente satisfeita quando, ao invés de varrer os nossos pecados para debaixo do tapete, eles foram completamente punidos em Jesus na cruz. Então, eu quero recomendar a você a leitura desse livro aqui por pelo menos duas razões. A primeira delas é que, além de aprender muito mais sobre o Evangelho e receber em suas mãos um manual que vai te capacitar a falar de Jesus para qualquer pessoa com muito mais confiança, muito mais que isso. Esse livro pode ser uma poderosa ferramenta evangelística. Eu estou falando que você pode comprar esse livro e presentear alguém que você conhece que não é crente. Eu tenho certeza que você conhece alguém que talvez você está até orando aqui nessa tarde, apresentando a Deus essa pessoa que está afastada da igreja, que não é crente. Você já ouviu falar em Michael Phelps, um grande medalhista olímpico da natação? Esses dias eu vi uma notícia interessante. Michael Phelps se converteu ao Evangelho porque um amigo deu a ele um livro de presente. E nesse livro ele teve um encontro com Jesus. Quem sabe a pessoa por quem você está orando hoje, você pode presenteá-la com um livro que não vai... O valor desse livro não vai mudar nada na sua vida. Custa apenas R$30. Agora, quem sabe uma palavra pode mudar a vida de alguém. Aliás, eu quero que você saiba que antes desse livro chegar na mão de quem você vai presentear, eu orei muitas vezes, inclusive em lágrimas, por essa pessoa. E eu tenho certeza que Deus vai alcançar alguém através de você, quem sabe num presente que você puder dar a ela. Quando o culto terminar, depois você pode adquirir esse livro comigo ali fora. Quantos me entenderam, digam amém. Lucas capítulo 18, verso 1, a palavra de Deus diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa certa cidade um juiz que não temia Deus e não se importava com os homens. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, até que ele disse a si mesmo: É verdade que eu não temo a Deus e não me importo com os homens. Todavia essa viúva está me aborrecendo, então eu vou lhe fazer justiça, para que ela não volte e me importune ainda mais. E o Senhor continuou: Atentai, pois, ao que diz o injusto juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda
que os faça esperar. E lhes digo que fará justiça e fará depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ouça, eu quero orar com você daqui a alguns instantes. Inclusive, vou colocar um pedido de oração aqui, por algo que eu preciso que Deus faça. E eu estou falando de um milagre de verdade. E eu creio que eu ainda vou voltar aqui nesse altar para testemunhar o que Deus vai fazer na minha vida nessa tarde. Só que antes de orar com você, e eu sei que todos os que estão aqui precisam de um milagre, eu quero falar um pouco aqui sobre o poder da oração. Nós lemos um texto que trata-se de uma parábola. E uma parábola é uma história contada com o propósito de ilustrar alguma lição. Jesus tinha o hábito de pregar por parábolas. Só os evangelhos, eles narram pelo menos 40 parábolas que Jesus contou. E sabe o que é interessante? É que em todas essas parábolas que Jesus contou, ele sempre costumava contar a história primeiro e explicar o significado dela somente depois. Só que aqui, de forma muito excepcional, Jesus apontou primeiro o propósito da parábola e só depois ele contou a história. E qual que é o propósito da parábola? O texto começa dizendo: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus parece então ter em mente aqui pelo menos 2 propósitos. O primeiro deles é reafirmar a importância de orar sempre. E ninguém com mais autoridade que Jesus para nos ensinar sobre a importância da oração. Mesmo sendo Deus, Jesus nunca deixou de orar. A vida de Jesus estava tão impregnada de oração que os evangelhos mencionam a prática de Jesus orar pelo menos 20 vezes. Aliás, há algo muito interessante a respeito da forma como Jesus orava, pois os discípulos de Jesus nunca pediram a ele que ele lhes ensinasse a pregar, por exemplo. Você não vai ver os discípulos de Jesus dizendo: Senhor, nos ensina a curar leprosos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Mas você vai ver os discípulos de Jesus mais de uma vez dizerem: Senhor, nos ensina a orar. Para eles parecia estar claro que o poder e a autoridade que Jesus exercia em público estava ligado à sua vida secreta de oração na presença de Deus. E quando Jesus responde esse pedido feito pelos discípulos, ele não disse assim: se um dia vocês decidirem orar, vocês orarão assim. Ele disse: quando vocês orarem, vocês orarão assim. Há uma diferença de um se para um quando. Um se é uma possibilidade, um quando é uma certeza. Para Jesus a oração não era uma possibilidade na vida cristã. Para Jesus a oração na vida cristã era uma certeza. Porque a oração para nós é uma necessidade vital. Você precisa entender que a oração é para nós uma necessidade tão vital que alguém disse que é possível que alguém não seja crente e mesmo assim ore, mas é impossível alguém ser cristão e não orar, porque a oração é para nós a mesma coisa que a respiração é para a vida. Querer viver a vida cristã sem orar é a mesma coisa que querer sobreviver sem respirar. Da mesma forma que alguém, quando para de respirar, ele morre. Quando um crente para de orar, ele está morrendo, ou até mesmo já morreu. Mas eu quero declarar aqui nessa tarde que ainda que alguém tenha parado de orar, o Espírito de Deus vai soprar vida e você vai voltar a a mesma prática de oração que você teve no passado. É nessa mesma linha de raciocínio de Jesus que Paulo disse aos Efésios 6,18 que você precisa orar em todo tempo. Aos Tessalonicenses 5,17 ele diz que você tem que orar sem cessar. Pastor, e o que é orar sem cessar? Orar em todo tempo, orar sempre. Entender que a oração é para nós algo tão natural quanto a própria respiração. Só que é possível que alguém que esteja me ouvindo aqui já tenha vivido tudo isso, tenha tido experiências extraordinárias com Deus pela oração. Eu tenho certeza, irmão, que tem gente que hoje aqui, se pegasse esse microfone, eu nem precisaria pregar, porque ela teria tanto testemunho para contar
sobre as suas profundas experiências com Deus em oração, e esses testemunhos que alimentam a nossa alma. Mas é possível que você já tenha vivido tudo isso no passado e hoje você não tenha mais uma vida tão intensa de oração como você já teve. E eu não estou me referindo apenas aqui ao tempo que você gasta hoje em oração a respeito do tempo que você gastou no passado, porque oração não é apenas tempo, oração também é intensidade. Quando eu falo de oração, eu não estou me referindo apenas às palavras que Deus ouve, eu estou sobretudo falando do coração que Deus vê. Quando o assunto é oração, é melhor você ter um coração e não ter palavras, do que você ter apenas palavras e não ter um coração. Deus não se move por palavras bonitas, mas há um coração quebrantado e contrito. Diz a Bíblia que Deus não desprezará. E talvez você já não tenha mais esse coração quando você ora. A grande pergunta é: o que poderia fazer alguém desanimar ao ponto de desistir de orar? O texto diz: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Desfalecer aqui significa se cansar ao ponto de desistir de orar. E a grande pergunta é: o que seria capaz de fazer alguém desanimar de orar? A Bíblia nos sugere algumas respostas. E a primeira coisa que pode fazer alguém desanimar ao ponto de desistir de orar é não entender o propósito da oração. Porque tem gente que não entendeu por que é que Deus quer que ela ore. Eu já vi alguém até me questionar sobre a utilidade da oração, me dizendo assim: pastor, Deus já sabe tudo que a gente precisa? Sabe. Então por que eu tenho que orar? Ele não já sabe de tudo? E de fato Deus sabe. Mas quem falou para você que o propósito da oração é contar para Deus alguma coisa que Deus não sabe? Quem que diz para você que o propósito da oração é falar para Deus alguma coisa que Ele não viu? Jesus nunca disse assim: você precisa orar, porque se você não orar, Deus não vai saber o que você precisa. Pelo contrário, Ele disse em Mateus capítulo 6, nos versos 7 e 8, quando vocês orarem, não sejam como os pagãos, que usam de vãs repetições, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, porque antes que vocês peçam qualquer coisa, o vosso Pai, Ele já sabe de tudo aquilo que vocês precisam. O salmista do Salmo 139 vai além. Ele disse no verso 4 que o conhecimento de Deus é tão grandioso que a palavra não chegou ainda à nossa boca, e Deus já sabe até mesmo aquilo que nós diremos. Porque o propósito da oração nunca foi contar para Deus alguma coisa que Deus não sabe, revelar para Deus alguma coisa que Deus não viu. Pastor, então se Deus sabe tudo o que eu preciso antes de eu pedir, e Ele sabe até as palavras que eu vou utilizar para descrever a Ele o que eu preciso, por que eu tenho que orar? Porque o propósito da oração é declarar a Deus o quão dependente dEle você é. Não se engane, meu irmão, oração é uma declaração de dependência. Quando um crente deixa de orar, ele está dizendo para Deus: eu não dependo da tua ajuda, eu não preciso do teu poder, eu sou capaz de resolver sozinho, eu não preciso que o Senhor intervenha em nada, os meus recursos me são suficientes. Quando você deixa de orar, você está dizendo para Deus que você confia mais no seu braço de carne do que no que Deus pode fazer em resposta às suas orações. Você já parou para prestar atenção que tem gente que quando enfrenta uma luta, ele tenta resolver por meio dos seus contatos, recursos, amigos, e depois que tudo dá errado, em último lugar é que ele se lembra de orar. Para muitas pessoas a oração é o último lugar onde elas vão, quando na verdade deveriam ser o primeiro lugar onde elas deveriam ir. Porque quando eu oro, eu não oro apenas pela certeza que Deus vai me ouvir, eu oro pela convicção que não há ninguém aqui que pode fazer por mim aquilo que somente Deus é capaz de fazer quando eu oro. É por isso que a oração é uma declaração de dependência. Quando você ora, você está dizendo para Deus: eu não sou, mas tu és. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sei, mas tu sabes. Eu já tentei de tudo até agora e não deu certo, mas se o Senhor estender a mão, alguma coisa vai mudar aqui. É por isso que o diabo teme
treme quando vê o mais fraco crente dessa igreja de joelhos perante Deus em oração. Eu vou repetir mais uma vez: o diabo treme quando vê. Eu não estou falando mais forte, eu estou falando mais fraco crente dessa igreja de joelhos perante Deus em oração. Porque na oração a nossa fraqueza se encontra com a força de Deus, a nossa pequenez se encontra com a grandeza de Deus, as nossas limitações se encontram com a onipotência divina. Aquele que não pode fala com aquele que pode, aquele que não é fala com aquele que é, aquele que não consegue fala com aquele que consegue. Eu vim aqui declarar que pela oração você vai acessar os milagres que Deus tem reservado para você. E quem sabe aqui nessa tarde, pela tua oração que vai subir, o milagre ainda hoje vai te alcançar. Alguém aqui recebe essa palavra? Levante as duas mãos o mais alto que você puder, abre a tua boca e grita para Jesus ouvir a tua adoração, como prova de que você crê nisso. Só que quando alguém não entende o propósito da oração, ele pode simplesmente desanimar, ao ponto de desistir de orar. Há uma segunda coisa capaz de fazer alguém desanimar ao ponto de desistir de orar. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. É possível que alguém desanime de orar por não conhecer o poder que há na oração e o que uma oração pode causar em seus efeitos. E se eu falar para você que tem gente na igreja que tem anos de crente e não conhece o poder da oração? Se eu falar para você que tem gente que tem anos de crente e nunca teve uma experiência com Deus pela oração? Tem gente aqui que, se conhecesse o poder da oração na prática, ia falar menos da própria vida na internet, ia levar mais os seus problemas aos pés de Jesus. Se você conhecesse o poder da oração na prática, você ia articular menos na terra e você ia falar mais com o céu. A questão é que, para muitas pessoas, a oração é apenas uma prática religiosa sem sentido que não muda nada. Para muita gente, a oração é apenas palavras ao vento. Eu sei que tem gente que está hoje aqui, nessa tarde, que as pessoas olham para você e dizem assim: está perdendo tempo toda terça-feira naquele culto à tarde. Poderia estar fazendo outras coisas, mas está lá perdendo tempo na igreja. Porque para muita gente orar é perder tempo. E eu não estou dizendo que você não pode fazer mais que orar depois de ter orado. Eu estou dizendo que não há nada que você possa fazer além de orar até que você tenha orado. Porque o poder da oração é maior que a soma de todos os seus esforços e recursos nessa terra. Tem gente que não conhece o poder que há na oração. Ela pensa que oração é apenas um exercício religioso sem sentido que não muda nada. E aí você vai ver que tem até alguns crentes que no culto, você pode observar, ver como é que a pessoa se comporta na hora da oração. Na hora que a gente diz assim: vamos levantar um clamor, vamos orar aqui por milagre. Irmão, tem gente que nem o olho fecha, que a mente fica vagueando. Porque na prática, para ela, aquilo ali não vai mudar absolutamente nada. Então ela não tem nenhuma expectativa. Sabe o que é engraçado? É que tem gente que tem uma causa travada na justiça há anos. E quando ela sabe que no outro dia vai ter uma audiência, ela nem consegue dormir. Porque ela sabe que ela vai estar na presença de um juiz que pode lhe dar uma sentença favorável. Tem gente às vezes que está precisando que uma porta se abra. E depois de muito tempo ela vai ter uma entrevista com alguém que pode abrir essa porta. Ela não consegue nem comer antes de sair de casa. Tão grande é a sua expectativa, porque ela vai estar na presença de alguém que pode lhe abrir uma porta. E aí tem crente, irmão, que quando vai orar, ora sem expectativa. Mas eu preciso que você saiba que Deus é muito maior do que qualquer juiz de qualquer comarca. Ele é muito maior do que qualquer gerente de qualquer empresa.
Ele é aquele que tem a chave de Davi. Quando ele fecha, ninguém pode abrir, mas quando ele abre, não tem homem que pode fechar. Esse é o Deus que governa o universo pelo poder da sua palavra, e pelo poder da sua palavra sustenta todas as coisas criadas. Quando ele decreta, ninguém pode fazer a sua palavra voltar atrás. Quando ele opera, não tem ninguém que seja capaz de impedi-lo. Eu vim aqui nessa tarde declarar uma palavra sobre a sua vida. Redobre a sua expectativa quando o assunto é oração, porque pela oração você pode mover a mão que move o mundo ao seu favor. Enquanto para muitas pessoas oração é apenas palavras ao vento, a Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Enquanto para muita gente oração é apenas palavras ao vento, Marcos capítulo 11 versículo de número 24, a Bíblia diz: tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo que recebereis, assim vos será feito. Enquanto para muitas pessoas oração não muda absolutamente nada, a Bíblia nos diz que a oração pode mudar até a história de uma nação. Segundo o livro de Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um rei na Bíblia chamado Asa. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu estou falando que há poder na oração. Há um rei na Bíblia chamado Asa. A Bíblia diz que nos dias de Asa, Deus deu descanso a Jerusalém, até o dia que os etíopes vieram contra Jerusalém. Os etíopes tinham 1 milhão de homens em seu exército e 300 mil carros de ferro. Asa tinha apenas 600 mil soldados. Era uma guerra desleal. Era praticamente 2 contra 1. Asa era pequeno, tinha poucos recursos, mas ele sabia orar. Ele fez uma das mais curtas orações da Bíblia, porém uma das mais poderosas que eu já vi. Ele orou simplesmente dizendo assim: Senhor, não há outro Deus como tu, capaz de livrar os pequenos das mãos dos poderosos. E aí ele termina dizendo assim: então não prevaleça contra ti o homem. Ele não disse não prevaleça contra mim. Ele não disse não prevaleça contra o meu exército. Ele disse não prevaleça contra ti. Asa entendia algo sobre oração que você precisa aprender também. Quando você ora, você traz Deus para o campo de batalha. Quando você ora, a guerra deixa de ser sua e passa a ser de Deus. Enquanto você trabalha, é você quem está trabalhando, mas quando você ora, é Deus quem começa a trabalhar por você. Tem gente que está aqui nessa tarde que já tentou de tudo e até agora nada lhe tirou da situação que você está. É porque você está trabalhando sozinho. Mas eu quero declarar que hoje, pela oração, você vai trazer Deus para o campo de batalha e você vai ver Deus trabalhando por você e operando. Deus, quem é que pode impedi-lo? Há uma terceira coisa capaz de fazer alguém desanimar de orar. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Sabe o que pode fazer alguém desanimar de orar? Não entender que Deus se move em resposta de oração. Vou repetir mais uma vez. Quando um crente não entende que Deus se move em resposta de oração, ele pode desanimar, parar de orar. Pastor, como assim Deus se move em resposta de oração? É que tem gente que pensa que Deus se move por mera necessidade. Eu já vi até alguém dizer assim: eu não preciso orar não, pastor. Deus sabe o que eu preciso, se Ele quiser Ele me dá. Já ouviu alguém dizer isso? Deus sabe, Deus conhece minha necessidade, se Ele quiser Ele me dá. E quem falou para você que Deus se move por necessidade? Se Deus se movesse por mera necessidade, nem necessidade haveria. Quando a necessidade acontecer, Ele já teria suprido. A Bíblia não diz que Deus se move por necessidade. A Bíblia diz que Deus se move em resposta de oração.
Tiago 4,2. Nada tendes. Por quê? Porque você não precisa? Porque Deus não tem poder? Nada tendes porque não pedis. Tem coisa, irmão, que Deus até quer te dar. Que Deus sabe que você precisa. Que Ele quer fazer por você. Ele só não fez ainda porque você não orou. Tem milagre que você não está vivendo ainda porque você não orou a respeito. Tem porta que você não entrou por ela ainda porque você não orou a respeito. Tem lugares que você não chegou porque você não orou a respeito. Você vê a sua necessidade e permanece sem orar, pensando que Deus vai se mover pela mera necessidade. A Bíblia não diz que é aquele que precisa que vai receber. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 2,8. Pede-me e eu te darei. A oração é a condição que Deus estabeleceu para se envolver nos assuntos da terra. A Bíblia não diz que é aquele que precisa que vai receber, aquele que necessita que vai receber. Sabe o que a Bíblia diz? Lucas capítulo 11, versos 9 e 10. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abre-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Não é aquele que precisa, é aquele que pede. Não é aquele que precisa, é aquele que bate. Não é aquele que precisa, é aquele que busca. Eu vim hoje aqui declarar que se você transformar as suas necessidades em oração, Deus transformará as suas orações em resposta. A Bíblia está cercada de inúmeros relatos de intervenções divinas que aconteceram mediante a oração e que não teriam acontecido se alguém não orasse. Eu estou dizendo que se você não orar, nada vai acontecer. Se você não orar, nada vai mudar. Mas se você orar, alguma coisa vai acontecer. Porque foi pela oração de Jacó que Deus mudou o coração de Esaú. Foi pela oração de Moisés que Deus abriu o mar vermelho por aquele povo atravessar. E aquele povo atravessou aquele mar por pés enxutos. Foi pela oração de Moisés que Deus deu vitória a Israel contra os amalequitas no meio do deserto. Foi pela oração de Josué que Deus fez o sol parar para dar vitória a Israel antes daquele dia terminar. A oração de Ana abriu a madre que estava cerrada. A oração de Elias trouxe chuva depois de 3 anos e meio de seca. A oração de Esté fez o povo judeu prevalecer diante do decreto de um rei ímpio. A oração daquele mesmo Elias trouxe fogo quando o céu para consumir o holocausto que estava posto sobre o altar que ele havia restaurado. A oração de Nínive poupou uma cidade de ser destruída. A oração de Jonas o tirou do ventre de um peixe. A oração de Sansão abriu uma cavidade na rocha para ele não morrer de sede. A oração de Ezequias fez com que Deus lhe acrescentasse anos quando ele pensava que já iria morrer. Pela oração da igreja, o Senhor abriu as cadeias de Pedro para ele sair de lá com vida, declarando que Jesus é o Senhor. A sua oração pode mover o sobrenatural e transformar circunstâncias que você jamais seria capaz de transformá-las. Tem alguém aqui que acredita que há poder na oração? Feche os seus olhos. Levante as 2 mãos o mais alto que você puder. Eu estou sentindo uma graça de Deus descendo sobre nós aqui agora. Aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo agora, você tem liberdade para começar a orar em outras línguas aí aonde você está. Aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo agora, você tem liberdade para começar a orar em outras línguas agora. Aonde você está, comece a falar com Deus. Pastor, eu que não sou batizado, comece a abrir a boca e dar glória e orar agora, porque Deus pode começar a mover o sobrenatural aí agora. Eu declaro que pela oração dessa igreja, nesse momento, cadeias começam a cair, grilhões começam a arrebentar, portas começam a se abrir, cura começa a acontecer, o sobrenatural começa a se mover agora.
Escute isso, eu vou caminhar para o final. Enquanto isso, o louvor vai se preparando. Eu vou caminhar para o final agora. Há mais uma coisa capaz de fazer alguém desanimar de orar. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. O crente pode desanimar de orar quando ele não sabe lidar com o tempo de Deus para responder às nossas orações. O tempo de Deus não é o teu tempo. O relógio de Deus não é o teu relógio. O calendário de Deus não é o teu calendário. A agenda de Deus não é a tua agenda. E a agenda de Deus não é alterada pela tua ansiedade. A agenda de Deus e o cronograma divino não é mudado pela tua pressa. O problema é que quando nós oramos e Deus não nos dá aquilo que nós queremos, na hora que queremos, a gente acha que Deus não quer nos dar. E aí a gente para de orar. Houve um homem chamado George Miller. Ele era um homem de oração. Ele ficou conhecido como o apóstolo da fé. Muitas pessoas vinham a ele pedir oração. E ele costumava anotar em cadernos, em diários, os pedidos que lhe faziam e as respostas que Deus dava. Contabilizaram, quando ele morreu, em seus diários mais de 50 mil orações respondidas. Eu li um dos seus diários, eu fiquei espantado com aquilo que vi. Um dia, um homem foi até Miller e disse: Senhor Miller, eu preciso que o senhor ore por uma causa. Que eu já orei muito e Deus não quis me ouvir. Mas se o senhor orar, eu sei que ele te ouvirá. Ele ficou curioso com aquilo e perguntou para ele: por que você acha que Deus não quer te ouvir? Ele disse: que eu já orei muito. Já orei 7 dias. Depois de uma semana orando, nada. Miller abriu o seu diário, apontou o dedo para uma causa e disse: está vendo isso aqui? Há mais de 20 anos eu oro por essa causa. E até hoje Deus não me respondeu. Mas não é porque Deus não quer me ouvir. É porque o tempo de Deus ainda não chegou. Mas quando o tempo de Deus chegar, haverá resposta para as minhas orações. Tem gente que está orando aqui pela mesma causa há muito tempo. Não é porque Deus não quer te ouvir, é porque o tempo de Deus ainda não chegou. Mas o quanto o tempo de Deus não chega, você não pode desanimar de orar. Aquela causa pela qual Miller estava orando há mais de 20 anos, ele teve que orar por 40. Ele estava orando pela salvação de um amigo. O coração era fechado para o evangelho. Igual você que está orando por alguém da tua casa, da tua família, talvez um filho, um marido, um amigo, que você ora, parece que quanto mais você ora, mais endurecido o coração daquela pessoa fica. Quando Miller morreu, no dia do seu sepultamento, enquanto o seu caixão descia a sepultura, e os amigos cantavam hinos de louvores a Deus, aquele amigo por quem Miller orou mais de 40 anos, levantou a mão e disse: eu quero entregar a minha vida para Cristo hoje. Miller não viu aquele homem se convertendo. Miller não viu aquele homem sendo batizado. Mas Miller viu quando aquele homem cruzou os portões eternos. Porque quando um crente ora, o crente pode até morrer, mas enquanto a sua oração não for respondida, ela permanece viva diante de Deus. Oração não tem prazo de validade. Eu vim aqui declarar que você não vai ficar sem resposta. Eu vou terminar agora, escute isso. Jesus disse assim, olha o que o texto diz: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa certa cidade um juiz que não temia Deus, não se importava com os homens. E havia naquela mesma cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis ouvi-la, até que ele disse a si mesmo: é verdade que eu não temo a Deus e não me importo com os homens. Mas essa viúva está me aborrecendo, então eu vou lhe fazer justiça, para que ela não volte e me importune ainda mais. E o Senhor continuou: atentai, pois, ao que diz o injusto juiz. Escuta isso: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Essa é a grande lição da parábola. O fato de Deus estar te fazendo esperar
não significa dizer que uma hora Deus não vai te responder. Só que enquanto Ele te faz esperar, você não pode desanimar de orar. Em todas as parábolas, Jesus nos ensinou através de comparações. Aqui não. Não tem nada para você se comparar com aquela mulher. Aquela mulher é uma viúva desamparada. Você é a noiva do Cordeiro de Deus. Ela estava falando com um juiz injusto. Você, quando ora, está falando com o justo juiz de toda a terra. Pastor, então Jesus estava nos ensinando como? Através de contrastes. Eu vou citar 3 e nós vamos orar agora. Primeiro contraste entre você e aquela mulher. Aquela mulher, ela não tinha acesso ao juiz. Pastor, como assim ela não tinha acesso ao juiz? É que nos tempos bíblicos, mulheres não podiam entrar nos tribunais. Pastor, e quando uma mulher tinha uma causa, como é que fazia? Tinha que ser representada pelo marido. Por isso que a Bíblia diz que Deus é pai de órfão e juiz de viúva. Que se o único que poderia representar aquela mulher tivesse morto, ela estava perdida. Ela não tinha acesso ao juiz. Uma mulher sem ter acesso ao juiz não desistiu de clamar. Como é que você vai desistir de orar? Se ela não tinha acesso ao juiz, não desistiu, sabe o que a Bíblia diz de você? Hebreus 4,16, pelo sangue de Jesus, você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Aquela mulher não tinha acesso ao juiz, mas você tem acesso ao juiz de toda a terra quando você ora. Sabe qual é o segundo contraste entre você e aquela mulher? Aquela mulher não tinha ninguém para interceder por ela. Ela não tem nenhum advogado aqui, ela está sozinha. Ninguém para interceder por ela. O único homem que poderia representá-la estava morto. Mas mesmo sem ter ninguém para interceder por ela, aquela mulher não desistiu de clamar. Sabe por que você não pode desistir de clamar? Porque é diferente daquela mulher. Romanos 8, 26 e 27. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, quer dizer então que, diferente daquela mulher, quando eu oro, eu tenho alguém para interceder por mim? Não, você tem mais de uma. Porque se a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por você aqui da terra, Romanos 8,34, Cristo Jesus que morreu e também ressuscitou, agora está à direita de Deus Pai, e de lá também intercede por nós. Quando você ora, o Espírito Santo intercede por você da terra, Jesus intercede por você do céu. Você não pode desanimar de orar. Terminando. Aquela mulher estava falando com alguém que não queria ouvi-la. A pior coisa do mundo é você falar com quem não quer te ouvir. Você já tem o não e vai buscar a humilhação. Tem gente que não ora porque pensa que quando vai orar fala com alguém que não quer lhe ouvir. Só que o seu Deus não é o juiz daquela parábola. Sabe quem é o seu Deus? É aquele que disse no Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da tua angústia, porque eu te livrarei e tu me glorificarás. O teu Deus é aquele que disse no Salmo 91, verso 15: ele me invocará e eu lhe responderei. O seu Deus é aquele que disse no Evangelho de João, capítulo de número 15: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu vim aqui declarar, meu irmão, que o seu Deus está mais disposto em lhe responder do que você está disposto a clamar. Mas se nessa tarde você clamar, ele vai te ouvir, vai te responder e milagres vão acontecer. Fica de pé comigo, porque nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Tem alguém aqui que crê que há poder na oração? O louvor já começa a entrar agora no hino aí. Levante as duas mãos agora e por alguns minutos agora declare o seu louvor ao Senhor e adore a Ele aí. Se você crê, declare isso agora. Do poder das mãos que se levantam.